Olá! Bem-vindo ao canal do YouTube do Grupo de Estudos em Literaturas Fantásticas da UFMG. Meu nome é Vitor e esta é a quarta palestra de encerramento do nosso primeiro seminário sobre literaturas fantásticas, história, teoria e crítica. A palestra foi ministrada por mim e tem como tema o horror, história, teoria e crítica. Foi ministrada no dia 31 de outubro, Dia das Bruxas, de 2023. Se você tem interesse por esse tipo de discussão, na descrição nós temos o link do nosso Instagram, assim como do nosso formulário de inscrição, para você ser informado de próximos eventos do ELF. Fique então agora com a palestra de encerramento do nosso primeiro seminário. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos à última palestra do nosso primeiro ciclo de palestras aqui do ELF, né? Hoje, aproveitando o Dia das Bruxas, o Dia do Saci, o Halloween, nós vamos falar sobre horror. É o último dos 3 gêneros que a gente vai trabalhar. Já falamos sobre ficção científica, falamos sobre fantasia na sexta-feira com a Júlia, e hoje nós estamos aqui para falar sobre horror. Eu pesquiso um autor de horror, que é o Lovecraft, e eu sou bastante interessado em narrativas de horror em algumas questões específicas. Hoje vai ser uma coisa um pouco menos pesada do que foi a minha primeira palestra, que foi sobre o fantástico de modo geral. A gente vai poder ser um pouco mais específico e um pouco mais direto ao ponto. Eu espero que vocês gostem e se assustem um pouquinho, tá? Já aviso que nós teremos algumas ceninhas aqui, algumas coisas que podem causar arrepios e calafrios. Qualquer coisa, vocês desviam o olhar e eu aviso quando as imagens passarem, viu? Muito obrigado pela presença de todos vocês e vamos começar então. Eu acho que o melhor ponto para a gente começar discutindo exatamente o que é o horror, né? E falar um pouco também sobre por que horror e não uma palavra que é mais comum no português brasileiro, pelo menos, que é a palavra do terror. Então, a gente vai tentar algumas definições é, para esse termo e entender ele principalmente no que diz respeito à literatura, que é o nosso objeto de estudo principal. Vamos falar um pouquinho sobre cinema também, porque o horror no cinema e o horror na literatura, né, são as duas principais expressões do horror, e acaba que um exemplo vai puxando o outro, a gente vai passear por esses dois espaços, mas sempre tentando manter o pezinho um pouquinho mais na literatura, que é a nossa proposta, o nosso propósito, né? O horror, naturalmente, ele chama a nossa atenção pela questão do medo. Então, nós pensamos o horror como sendo aquele gênero do medo, aquele que tem o objetivo de gerar esse medo nas pessoas. Então, esse já é um bom primeiro movimento para a gente definir o que seria o gênero do horror. Né? Aqui eu trouxe o Noel Carroll com o livro Filosofia do Horror, que é um livro muito bacana. Ele tem uma série de propostas, algumas das propostas são um pouco controversas, a gente vai falar sobre elas aqui, mas é um livro fundamental para quem está querendo estudar o horror enquanto gênero, enquanto uma manifestação artística humana, o que ele significa, como ele dialoga com outras áreas, com outras artes, né, com outros gêneros também, como que ele se constitui, qual que é a sua função, quais são os seus mecanismos. Então, esse é um livro fundamental e durante toda a apresentação hoje eu vou estar me utilizando dele, por mais que em alguns momentos eu vá chamar atenção para um ponto ou outro em que não há consenso, né, que academicamente a gente não concorda 100% com o que ele está dizendo, mas eu acho que é um ótimo ponto de partida e como essa palestra é introdutória, eu vou começar com ele mesmo. Ele vai colocar já no iniciozinho do livro, né, a ideia de que o gênero do horror, que atravessa muitas formas de arte e muitas mídias, recebe seu nome da emoção que provoca de modo característico, que é o horror. Né? Ou, antes, de modo ideal, essa emoção constitui a marca de identidade do horror. Ou seja, ele está fazendo aqui uma definição do horror, que é uma coisa que ele vai tentar fazer, que é pegar daquilo que nós já conhecemos como horror e construir a partir daí. Ao invés dele tentar definir meio que no vácuo o que é o horror, ele vai partir das concepções que nós já temos do que é o horror e tentar só
trazer um laço acadêmico para essa discussão e ver até que ponto ela se sustenta. Então, o horror para o Noel Carroll, ele vai ter uma série de características específicas, mas ele é o gênero que se manifesta em diversas mídias, em diversas manifestações artísticas, com o objetivo de causar o horror, de causar um medo, mas é um medo, quando ele coloca o horror, é um medo extremo, né? Não é aquele medo de tomar um sustinho, é um medo constante mesmo, algo que mexe conosco. E aí ele vai fazer uma diferenciação entre dois tipos de horror. Ele vai falar que existe um horror que é o horror natural, que é derivado de medos reais, né? Que mesmo que essa história seja ficcional, é um medo real, é uma coisa que você pode se imaginar passando por ela em alguma situação, por mais difícil que seja, por mais exceção da exceção que seja o caso. Se há essa possibilidade, nós estamos falando de um horror natural. Já o horror artístico, ele é aquele que se constitui de maneira estética e que não se restringe aos medos do real. Ele, na verdade, vai estar sempre trabalhando com aquilo que não pertence à realidade para causar o medo. É aí que nós vamos ter essas várias figuras do monstro e essas situações que nós já estamos mais acostumados quando pensamos, por exemplo, num filme ou numa história de horror. Né? Ele vai trazer como exemplo aqui a ideia de que esse horror natural pode se manifestar em coisas do cotidiano, né, do nosso dia a dia, como nessa frase, que é uma frase que eu tirei do texto dele mesmo, né? Estou horrorizado com a perspectiva de um desastre ecológico. Estamos todos nós. Né? Esse é um livro da década de 90 e ele já está horrorizado com essa perspectiva. Então, esse é um horror que é um horror natural. É um horror que vem da nossa realidade, daquilo que nós sabemos que pode acontecer, de uma certa expectativa, e ele é um horror que nós sentimos mesmo. Um outro termo que é utilizado para esse horror natural seria o terror. Né? O terror se diferencia do horror dessa maneira. Ele vai sempre estar ali em torno, né? São histórias que vão se constituir no entorno de algo que pode de fato acontecer. Eu não sei se a minha internet caiu. Não, estou de volta. Vai de volta. A imagem travou um pouquinho, mas o áudio continuou. Acho que agora travou de Ah, novo. perfeito. Voltou. Eu estou aqui. Tudo bem, Tá estou aí, aqui. tá aí. Então, o horror natural seria o mesmo que esse terror, né? É a tentativa de se criar um medo, mesmo que seja numa história de ficção, mas que seja baseado em algo que é factível se pensar que possa acontecer. Por outro lado, né, o horror artístico, ele vai dialogar muito com o que a gente chama de horror sobrenatural, né? Daquilo que vem de fora da realidade e que rompe na realidade para poder causar o medo. E um exemplo que ele traz é o exemplo do Alien. Então, no filme do Alien, nós temos a criatura e ela vai trazer uma desorganização daquilo que a gente entende como sendo o real e o natural. Aqui a gente tem, então, o primeiro exemplo de imagens fortes que eu vou trazer hoje. Eu vou gradativamente aumentando o nível de repulsa que as imagens geram. Então, o alien, né, esse monstro, ele representa algo que nós não temos um medo real de que possa acontecer. Nós não temos o medo de encontrar com essa criatura específica quando a gente sai na rua. Mas ela ainda assim é capaz de gerar um medo em nós. Há essa relação que ele vai estabelecer entre algo que é ficcional, que não vai acontecer, que nós sabemos que não vai acontecer, e esse medo real que nós sentimos, ele vai dar o nome de paradoxo do coração, que é o subtítulo do livro, né? Então é filosofia do horror, paradoxo do coração, ou paradoxos do coração. Esse é um desses paradoxos que ele traz, que é de que nós sentimos medo de uma coisa mesmo sabendo que ela é ficcional. E ele vai chamar isso então de horror artístico. Em inglês é o art horror, né, que é o horror que surge desse impulso estético de causar o medo. O horror artístico, ele vai ter algumas características específicas. Então, o primeiro é que ele vai despertar sempre um medo e uma repulsa. O medo é aquela questão do sentimento, né? O horror, o sentimento de horror. Mas ele vai colocar que o horror artístico ele busca trazer uma repulsa
mesmo, uma resposta física, corporal, naquele que entra em contato com a história. Essa repulsa para ele é muito importante e daqui a pouco a gente vai ver como que ela se manifesta mais especificamente com alguns exemplos. Né? Sempre lida com as questões de perigo e de impureza. Ou seja, no horror, nós vamos ter essa ideia de que nós corremos perigo. Ou então que o personagem com quem nós nos identificamos corre perigo. Né? Esse perigo é necessário para poder gerar o medo, e essa impureza, ou seja, tem algo ali que sai daquilo que nós consideramos natural, que corrompe a nossa ideia de realidade de natureza. A isso ele dá o nome de impureza. Pode ser também uma impureza moral, então é algo que a gente entende, mas que está tão fora do escopo do que a gente aceitaria como sendo uma atitude moral, que indica uma certa impureza quase que espiritual daquela entidade, daquela criatura, daquela pessoa que aparece na história. Então, para ele, o horror artístico ele sempre tem o medo e a repulsa, ele sempre tem o perigo e a impureza, e esses elementos eles vão estar sempre manifestos na figura de um monstro. O monstro, para ele, é uma figura bem específica da narrativa de horror. Os monstros tradicionais que a gente pensa, aí nós temos um monstrinho para ilustrar essa ideia, eles são monstros mesmo. Eles são aquilo que causa medo, que causa repulsa, eles trazem uma situação de perigo e eles são impuros. Naquele caso, a gente pode ver essa criatura, ela parece um aglomerado de várias partes de animais diferentes, a gente não consegue identificar muito bem se isso aí é um mamífero, se isso aí é uma ave, se isso aí é um réptil, se isso aí é um fungo. Isso aí é um fungo. A gente não consegue identificar, então ele é impuro, ele é híbrido, e ele traz esse medo, esse perigo, e a gente tem uma certa repulsa, uma vontade de se afastar dele, de se separar dele. Mas para ele, para o Noel Carroll, a ideia do monstro ela é ligada com algo muito específico, para além dessa concepção que nós normalmente temos do monstro, que é aquilo que de fato não pode existir. O que faz com que o horror artístico exista seja a conceituação dele do horror artístico passa por esse fato de que, como o horror artístico tem que ser algo ligado a uma experiência 100% ficcional, sempre existirá um ponto que garantirá para aquele que estiver assistindo filme, lendo livro, lendo quadrinho, jogando jogo, sempre existirá algo que chamará atenção para o fato de que aquilo não pode existir. A essa existência impossível, ele chama de monstro. Então, não necessariamente o monstro é o monstro, né? Ele chama de monstro algo um pouco mais amplo. Esse é um dos pontos em que nós mais temos debates academicamente hoje em dia, e como aqui o nosso objetivo é dar essa introdução acadêmica, de outros textos e de leituras, eu acho importante salientar que, majoritariamente, todo mundo está de acordo com a ideia de que existe esse horror artístico que se opõe ao terror ou ao horror natural, que ele tem como suas bases o medo, a repulsa e o perigo, mas essa ideia de esse ponto de impureza e especificamente essa ideia de que precisa ter um monstro que traga essa questão do impossível para dentro do texto, esse é um ponto que tem um pouco de discussão. Temos muitos autores que não vão concordar com isso aí, tem outros que vão partir daí para fazer, inclusive, alguns aprofundamentos dessa ideia e trazer esse monstro de uma maneira ainda mais ampla do que o Noel Carroll apresenta. De qualquer forma, para a nossa introdução aqui hoje, como eu estou seguindo bastante o texto dele, que eu acho que é um texto importante, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esses monstros e entender como que se dá essa relação entre o monstro e o horror, e nos utilizaremos também aqui dos monstros para poder discutir não só o que é uma história de horror, mas o que a história de horror faz e como ela faz o que ela faz. Então, nós passaremos aqui por vários monstrinhos. Então, quem são esses monstros que aparecem nas narrativas de horror? Essa é a segunda parte da nossa palestra de hoje. E eu coloquei ali um subtítulo que é o diferente, o desconhecido e o outro. O monstro, ele vai tradicionalmente habitar esse espaço da diferença. Então, ele vai ser uma representação daquilo que não sou eu, aquilo que radicalmente me mostra o que eu não sou. Então, é esse diferente. Né? O desconhecido também.
O desconhecido ele é diferente por definição. Se algo é desconhecido, é diferente do conhecido, é diferente de tudo que eu conheço. E daí vem aquela passagem famosa do Lovecraft, né, que ele diz que o sentimento a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o medo mais antigo e mais forte é o medo do desconhecido. Então, esse é um dos pontos em que a narrativa de horror, principalmente a narrativa de horror com monstros, vai sempre tocar, né? Não só nesse que é o diferente, mas nesse espaço do desconhecido. Porque quando eu estou no espaço do desconhecido, eu estou mais propenso a ter essa reação de horror e essa reação de medo, porque tudo aquilo que aparecer vai fugir de qualquer expectativa que eu possa ter. E esses dois elementos, eles se manifestam, né, nesse outro que eu coloco aí com esse O maiúsculo, para trazer mesmo esse termo da psicanálise e da crítica literária, que seria esse não eu que eu represento de alguma forma, essas representações desse não eu. E aqui a gente vai acabar caindo um pouco em algumas representações, inclusive problemáticas do horror. O horror e a literatura de monstros, eles trazem muitas vezes uma série de preconceitos que são arraigados na forma desse outro que é monstrificado, né? Ele se transforma um monstro para ser esse ponto de causar o medo, para reforçar esse medo que a gente tem do outro, o medo que a gente tem, na verdade, no fundo, da diferença daquilo que eu não entendo porque é desconhecido ou porque é diferente do que eu sou e de como eu me apresento, do que eu acredito e tudo mais. Então aqui nós temos, ó, segundo monstrinho arrepiante. Esse é mais arrepiante que o Alien, né? A gente vai ter aqui 4 elementos que eu estou falando que são da natureza dos monstros. Esses 4 elementos eles são baseados no texto do Jeffrey Cohen, A Cultura dos Monstros, que ele traz 7 teses sobre monstros. Eu trouxe 4 delas aqui, na verdade são 5, tem uma que está escondida. São 5 teses dele, de uma forma bastante reduzida e dentro daquilo que a gente se propõe hoje, que é falar do horror, para poder fazer esse contato de uma coisa com a outra. Então, o monstro, ele é fruto sempre de uma cultura. O monstro ele não surge do nada e ele não surge sozinho, né? Todos os monstros que vão representar aquilo que nós temos medo, aquilo que gera medo, todos esses monstros são criações humanas. Eles vêm da nossa cabeça, da nossa criatividade. Então, o horror que eles representam e o horror das narrativas de horror vem de uma certa necessidade cultural mesmo de codificar medos e ansiedades que nós temos para poder dar conta desses elementos. Uma segunda questão é que o monstro representa uma crise de categorias. O monstro, como ele é esse desconhecido, como ele é esse estranho, como ele é esse outro, ele vai estar sempre ali entre categorias, ele vai ser muito difícil de classificar e de compreender. Então, o monstro ele é um animal, o monstro ele é uma pessoa, o monstro ele é um fantasma, o fantasma é um monstro. Esses espaços entre categorias são os espaços que são habitados por esse monstro, né? Ele representa essa crise das categorias, essa crise, nessa dificuldade que nós temos muitas vezes de quando deparamos com algo que nós não compreendemos bem ou que nos gera medo, a nossa incapacidade de dar nome para aquilo, compreender como aquilo funciona, quais são os mecanismos ali por trás. O monstro, ele habita, como eu já tinha dito, o limiar das diferenças. Ou seja, o monstro ele vai sempre se localizar nesse espaço em que há o diferente, em que há a diferença. E ele codifica no seu corpo, ele demonstra no seu corpo essa diferença que nós percebemos. Ele vai ser um representante dessas diferenças, né? O Jeffrey Cohen vai falar de o arauto das diferenças. E o monstro ele delimita as fronteiras do possível. E aqui a gente retorna para o texto do Noel Carroll, né? Quando a gente está falando de algo que é impossível, o impossível ele vai se manifestar de maneira monstruosa. Também de uma maneira bastante clara, né? Nós sabemos que os monstros não existem. Nós temos essa certeza hoje, século XXI, 2023. Esse monstro aí, por exemplo, do Labirinto do Fauno, ninguém tem a expectativa de que vai encontrar com ele, a não ser num pesadelo, né? Mas nós ainda assim lidamos com ele porque ele representa esse limiar,
essa fronteira entre o que é possível, porque todos os elementos dele nós conseguimos compreender, e daquilo que não é possível, aquilo que é do impossível, que é a formação disso aí que está na nossa frente. Estou passando por cada um desses elementos para a gente compreendê-los individualmente. O primeiro, então, diz respeito ao fato de que o monstro é um fruto de uma cultura, assim como o horror é fruto de uma cultura. Eles são produzidos num cenário cultural. Né? Nesse sentido, eu trouxe aqui o texto do Cohen, em que ele diz que o monstro nasce nessas encruzilhadas metafóricas, como a corporificação de um certo momento cultural, de uma época, de um sentimento, de um lugar. O corpo do monstro incorpora de modo bastante literal o medo, o desejo, a ansiedade e a fantasia, dando-lhes uma vida e uma estranha independência. O corpo monstruoso é pura cultura. Ou seja, ele está falando aqui com a gente que, vou pegar os pontos mais fáceis aqui, que é do medo e da ansiedade. Né? Esses elementos de medo e ansiedade, quando nós precisamos falar deles, né, elaborar sobre eles, por meio da arte, por meio da ficção, eles geralmente vão aparecer, eles vão emergir de maneira monstruosa. E esses medos e essas ansiedades são muito ligados a uma certa cultura, a um certo povo, a um certo tempo. Eu trouxe aí a imagem do Nosferatu, que é um vampiro, e se nós pararmos para pensar nos vampiros especificamente, nós vamos perceber que cada cultura, cada lugar, cada período histórico vai se utilizar dos seus próprios vampiros. A imagem é mais ou menos a mesma, né? Ele vai sugar o sangue, ele geralmente não pode sair a não ser que seja de noite, ele não tem alma, ele só entra na sua casa se ele é convidado, ele geralmente é um aristocrata europeu que está ali em outro lugar, ele está se deslocando para esse outro lugar. Então, esses fatores são sempre comuns. Mas a gente também consegue perceber como que diferentes medos e diferentes ansiedades vão aparecer no corpo desse vampiro com o passar do tempo. Então, se nós pegamos o Drácula, ele vai estar falando muito com a gente sobre esse medo e essa relação, né, ali do período do início da modernidade, esse medo do aristocrata, esse medo daquele que vai sugar a força de trabalho sem dar nada em troca, né, que vai estar ali para se aproveitar daqueles que são mais pobres e que são mais fracos nessa estrutura de poder. Até por isso que o Marx mesmo vai trazer a imagem do vampiro para falar sobre como o burguês vai se apropriar de um trabalho que não foi ele que fez. Né? Ele vai estar ali sugando essa energia vital. Da mesma forma, a gente vai ter na história Carmila, que é o melhor conto de vampiro de todos os tempos. Quem não leu, leia, por favor. Em que o Sheridan Le Fanu ele vai estar colocando na vampira, né, um medo também muito do tempo dele, que é um medo dos puritanos dessa questão da liberdade sexual e principalmente da homossexualidade. Ele cria uma vampira que se alimenta da energia vital de uma jovem. Essa jovem ela vai sumindo, ela vai se desfazendo, se desfalecendo à medida que ela vai ficando amiga e vai se aproximando dessa mulher mais sensual e tal. E nós temos algumas cenas muito interessantes, como a cena em que a vampira vai até o quarto da moça e vai sugar o seu sangue, dando uma mordida no lado interior da coxa, uma coisa bem sensual, que também é muito comum dos vampiros, exceto, como está aí na imagem, o Nosferatu. O Nosferatu não tem nada de sensual, né? Ele ainda assim vai ter uma atitude muito ligada à sensualidade é, desse sugar do sangue, né? Do pescoço, do pulso, que são essas regiões bem características para o vampiro pegar o sangue. O Nosferatu, ele vai fazer isso, mas vai ser de uma forma bem mais violenta, menos agradável, menos sensual. E ele, nessa feiura dele, o Jeffrey Cohen vai trazer, e outros autores também, ele representa um pouco de como os estados europeus eles estão entrando em falência depois do período da Primeira Guerra Mundial. Então, essa aristocracia que antes era garbosa, elegante, poderosa, ela se mostra como ela verdadeiramente é. Ela é feia, ela é mesquinha, ela é também assustadora. Vampiros mais modernos vão trazer uma outra relação vão trazer uma outra representação de medos e ansiedades culturais.
Nós temos os vampiros da Anne Rice, por exemplo, são um ótimo caso para a gente entender como que o outro, né, no caso o outro homossexual, ele está sendo representado a partir dessa monstrificação também, mas ela vai fazer isso de uma forma muito mais carinhosa, ela vai trazer muito essa discussão sobre o resultado de você ser transformado em um monstro. E quando isso vira filme, né, ela escreve na década de 70, final de 70, início de 80, se não me engano. Na década de 90, quando nós temos a adaptação para o filme, já estamos vivendo ali um período de uma discussão muito grande sobre a AIDS, né, já do final da década de 80 para a década de 90, e essa é uma metáfora que se torna muito forte. Né? O próprio Jeffrey Cohen chama atenção para o fato de que o Coppola vai adaptar o Drácula para o cinema, né, naquela adaptação Bram Stoker's Drácula, ao mesmo tempo em que ele está trabalhando num documentário sobre AIDS. E que nos dois filmes, a imagem do sangue, obviamente, ela é muito presente de maneira muito semelhante. A viscosidade do sangue, a cor do sangue. Então, existe essa relação que nós podemos fazer sobre esse estado de doença e de uma certa perversidade, de uma monstrificação do outro, né, representando o meu medo, tanto da doença quanto do doente, dentro desse contexto das histórias de vampiro. E aí, no meio, nós temos, né? No meio, não, já agora mais para o final, a gente tem fenômenos como Crepúsculo, que é muito legal, que também vai apresentar vampiros, mas que não é uma história de horror. Então, é um monstro que ele vai sair desse espaço do horror e vai passar a representar outras coisas. Também medos, também ansiedade. Se nós pararmos para ver o finalzinho da saga Crepúsculo, tem uma discussão muito forte sobre a questão do aborto, argumentos pró-vida, argumentos pró-interrupção de gravidez, por exemplo. A autora é mórmon, ela traz essa discussão no texto dela, e o monstro vai ser utilizado para isso também. Essa é uma das atitudes monstruosas do Edward, né? Pedir para a Bella tirar o filho. E uma das últimas atitudes de humanidade dela é que ele mantém o filho até o final, né? A Renesmee, no caso, a filha, até o final. Então, essa discussão, esses medos, essas ansiedades aparecem aí. Quanto às fantasias e ao desejo, eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. Vai passar? Passou! Esse aqui é o assustador. Né? Então, o monstro ele representa uma crise de categorias. Aqui nós temos o urso, que aparece no filme Aniquilação, que é baseado no romance de mesmo nome, Aniquilação, do Jeff Vandermeer. Aconselho que todo mundo leia e assista, é muito legal. Isso aí é um urso que dá para ver que, assim, no rosto, no crânio do urso, tem junto dele um crânio humano. Né? Essa dificuldade de categorizar o monstro representado aí de uma maneira bem fofa. Né? O Jeffrey Cohen vai escrever que essa recusa, né, do monstro a fazer parte da ordem classificatória das coisas, ou seja, de se permitir classificar facilmente, vale para os monstros em geral, sim. Que ele estava falando antes sobre o Alien. Eles são híbridos que perturbam, híbridos cujos corpos externamente incoerentes resistem a tentativas para incluí-los em qualquer construção sistemática. E assim, o monstro é perigoso, uma forma suspensa entre formas que ameaça explodir toda e qualquer distinção. A partir da recusa do monstro de ser categorizado, nós passamos a questionar a própria categorização que nós fazemos dos objetos no mundo. O mundo, que para nós ele é passível de categorização, quando ele se encontra com esse monstro, ele passa a correr o risco de não aceitar mais a nossa categorização, e a partir daí o monstro, que é o estranho, que é o desconhecido, traz para o mundo o desconhecimento e faz com que nós tenhamos a dificuldade de engajar com o mundo, com as nossas categorias, com as nossas concepções. Interessante aqui para mim trazer essa ideia que ele coloca de que os monstros eles perturbam, eles trazem essa perturbação e por isso eles são perigosos. Essa é uma ligação que a gente pode fazer desse texto com a nossa definição de horror também, porque o horror é aquilo que traz sempre o perigo, que nos faz sentir essa situação de perigo. E aí não é só um perigo físico, né? Nós temos várias histórias do monstro que persegue a pessoa e traz esse medo
de um perigo físico, de algo que pode acontecer. Outras histórias também de terror vão abordar isso. Interessante a gente ver a tradição das narrativas de horror ali no século XVII e XVIII, do horror gótico, como que nós temos histórias escritas por mulheres em que existe o horror de ficar presa dentro de casa, ou sozinha, ou com um homem, né? Um homem geralmente um familiar, ou um pretendente, ou simplesmente um sequestrador. Então, esse horror, esse perigo do real, ele também está presente ali no horror. Esse perigo está presente no horror, está presente no terror. Mas esse perigo epistemológico, que é o perigo de nós não conseguirmos mais compreender o mundo, porque surge algo que questiona e tensiona a nossa capacidade, né, as categorias que nós temos para compreender o mundo, esse é um medo específico do monstro e que acaba sendo o medo que o horror vai nos apresentar. Porque o horror ele não só traz o medo da perseguição, essas narrativas em que o monstro corre atrás da pessoa e tudo mais. Ele também vai trazer, o horror, esse questionamento sobre a própria sociedade e as suas estruturas. Já que o monstro é cultural e o horror ele é cultural, nós vamos ver a partir das narrativas de horror a nossa cultura refletida. E se essa cultura que está sendo refletida ali é uma cultura de medo, nós somos convidados a reorganizar essa cultura e nesse convite nós começamos a balançar as bases da sociedade. Nosso conhecimento de mundo, aquilo que para nós é seguro, acaba se tornando algo perigoso. Para aqueles que desviaram o olhar do urso, podem voltar. O monstro habita o limiar das diferenças. O monstro é a diferença feita carne. Ele mora no nosso meio. O monstro é uma incorporação do fora, do além, de todos aqueles Loki que são retoricamente colocados como distantes e distintos, esses lugares do além mesmo. Né? Quando ele coloca Loki, ele está falando geograficamente mesmo também. Mas que se originam no dentro. Ou seja, essa questão, né? O monstro ele é sempre o de fora, ele é sempre o além, ele é sempre o outro, mas o monstro ele se origina da nossa criatividade. Ele se origina do seio cultural e social e da criatividade dos indivíduos que criam esses monstros também. Então ele é algo que representa o fora, mas que ele vem de dentro. Qualquer tipo de alteridade pode ser inscrito através, construído através do corpo monstruoso. Mas em sua maior parte, a diferença monstruosa tende a ser cultural, política, racial, econômica e sexual. Ele está colocando aqui que nós podemos representar toda e qualquer diferença por meio do monstro. Tudo aquilo que não respeita as categorias pré-estabelecidas, tudo aquilo que escapa à nossa capacidade de compreensão, pode se tornar um monstro. Porém, geralmente, quando nós temos uma representação monstruosa, essa diferença codificada pelo monstro, ela é bem específica. Ela diz respeito à cultura do outro, diz respeito à política do outro, diz respeito ao outro racializado, ao outro que pertence a um estrato socioeconômico diferente do meu, e aquele que sexualmente ele se distingue de mim também. A imagem que eu trouxe aqui nesse slide são dos habitantes da cidade de Innsmouth, que é uma cidade ficcional criada pelo Lovecraft, e eles são híbridos, eles são meio homem, meio peixe, meio anfíbio, uma coisa meio estranha, e eles são uma metáfora para uma das coisas que mais gerava ansiedade no Lovecraft, que é a miscigenação. E isso é bem claro, assim, o texto deixa isso bastante explícito. Então, essa é uma representação desse outro, principalmente desse outro, nesse caso, né, culturalmente diferente, racialmente diferente, que vai aparecer de maneira monstruosa, para poder codificar essas diferenças na forma que gera, para poder expressar o medo que essas diferenças geram em mim. E esses medos não são simplesmente individuais, eles são medos sociais, eles são medos que são partilhados. Porque o monstro, como a gente já falou, ele nasce de uma cultura. Né? Os indivíduos que têm os medos que eles transformam em monstros estão inseridos também em culturas.
E eu chamo muita atenção aqui para essa questão também chamar atenção para essa questão da monstruosidade como sendo uma codificação da diferença do sexual. A literatura de horror, ela é uma literatura que é muito ligada à sensualidade e à sexualidade, né? Novamente, nós temos uma série de autoras que escrevem e um medo muito real, que é expressado por várias dessas autoras, é um medo de uma violência sexual também. Para além disso, vários grupos sexuais minoritários, a gente pode pensar aqui em todas as letrinhas, né, dos LGBTQIA+, todos eles, em suas manifestações de horror, trazem o medo dessa violência para consigo. E como eu já disse na história da Carmila, nós temos uma série de narrativas de horror que vão colocar, de fato, esse homossexual, essa sexualidade desviante, como sendo esse outro. E esse outro que aparece como um monstro, como aquilo que gera o medo, aquilo que perturba, e que, portanto, deve ser evitado, deve ser combatido e deve ser eliminado. Essa é uma questão que o Jeffrey Cohen vai trazer com relação à eliminação do outro quando ele é monstrificado. Né? Então a gente tem aqui, olha, o monstro delimita as fronteiras do possível. O monstro impede a mobilidade, seja ela intelectual, geográfica ou sexual, delimitando os espaços sociais através dos quais os corpos privados podem se movimentar. Dar um passo fora dessa geografia oficial significa arriscar sermos atacados por alguma monstruosa patrulha de fronteira, ou, o que é pior, tornarmos-nos nós próprios monstruosos. Ou seja, a prática do monstro, a prática que eu represento no monstro, a prática que gera o medo nas histórias de horror, ela é uma prática que ela está sendo combatida ali. Tudo aquilo que gera medo, que gera certo desconforto, é algo que eu quero, né, rejeitar, que eu quero colocar para fora. E o perigo de engajar com essa fonte do medo, essa fonte do horror, é que, em primeiro lugar, esse horror pode me pegar, ou seja, eu posso ser vítima disso que causa o medo, e, em segundo lugar, se eu for lá e eu ousar, né, pensar aquilo que me disseram que não podia ser pensado, ir onde me disseram que eu não poderia ir, experimentar o que eu não poderia experimentar, eu posso acabar gostando daquilo e eu mesmo me tornar um monstro. Isso traz para a gente um pouco da questão do legado histórico das narrativas de horror. As narrativas de horror elas vão surgir ali junto com os contos de fadas e as histórias que vão ter um fundo moral e vão estar buscando, principalmente para as crianças, né, formar esse conhecimento social e moral sobre as práticas de um determinado povo. Então eu vou ter aquela história que tem um final assim super violento. Na palestra de sexta-feira com a Júlia, nós falamos um pouco sobre as histórias dos irmãos Grimm, por exemplo, né? Da violência que aparece, do horror que aparece naquelas histórias, que tinham o objetivo de educar, ou seja, de estabelecer quais são os limites do que aquela sociedade aceita. A narrativa da Mary Shelley, por exemplo, com Frankenstein, também é muito sobre isso, né? Ela não está ali num anti-racionalismo e um anti-intelectualismo e no contra a ciência, mas ela está se questionando, né, quais são os limites desse avanço desse intelecto, dessa busca intelectual da ciência. Até onde nós vamos? Quais podem ser as consequências? É esse medo desse espaço do intelectual, e aí o Jeffrey Cohen vai falar bastante também sobre a questão do sexual, é nesse medo que a gente estabelece quais são as normas da nossa sociedade, da nossa cultura. E a gente delimita até onde nós podemos ir. E na fronteira, protegendo, defendendo, impedindo a nossa passagem para esse fora, estão essas figuras que são as figuras do monstruoso. Mas, como eu já disse lá atrás, eu disse que voltaria agora, o monstro ele não só repele, né? Até porque aquilo que ele representa, esse interdito, esse impossível, isso que não pode ser feito, que não pode ser dito, que não pode ser pensado, gera em nós o desejo, gera a fantasia, gera essa movimentação para que nós experimentemos o proibido, né? Voltando aqui, inclusive, até na narrativa bíblica, Eva, né, sendo tentada pela cobra para comer a fruta do conhecimento, uma história horrível que acaba com o fim, né, assim, a humanidade caída. Né? A Giovana gosta muito disso. Ela adora falar sobre Felix Culpa.
né? Então, a quinta característica que eu queria trazer para vocês é essa aqui. A aversão do monstro, ela também é um desejo. Se eu escrevo sobre esse limiar do que eu posso pensar, o que eu posso fazer, o que eu posso experimentar, e eu coloco assim, não faça isso, isso é algo que você não deve fazer, muito provavelmente é porque aquela cultura, aquela sociedade está preocupadíssima com o seu próprio desejo de fazer aquilo que está sendo proibido. Se tem algo que não deve ser feito e ninguém quer fazer, não tem necessidade de proibir. Então, o horror, ele transita nessa área do desejo, é aquilo que é do proibido, mas que ao mesmo tempo é o desejado, é o buscado. E dentro do horror, nós vamos falar daqui a pouco, existe um espaço seguro, apesar de ser perigoso, apesar de ser amedrontador, existe um espaço seguro para que nós experimentemos com essas experiências mesmo do interdito e do proibido. Eu trouxe aqui a imagem, né, do filme baseado na obra do Clive Barker. O pessoal costuma chamar esse personagem de Pinhead, né? Mas eu acho que o nome dele na tradução em português ficou o Padre. Que ele apresenta a ele mesmo e aos cenobitas, né? Como sendo aqueles que vivem na fronteira. Demônios para alguns, anjos para outros. Né? Porque eles oferecem o máximo do prazer através do máximo da dor e do sofrimento. Eles realizam os seus desejos, mas o preço é um preço de dor. É um texto bastante focado nessa questão do masoquismo, inclusive, né? Então, para alguns, eles são uma bênção, um prazer extremo. Para outros, por conta do método para chegar lá, que é através da dor, do sofrimento e da tortura, eles são considerados demônios. Mas o que eles são? Eles são esse intermediário. Eles não são classificados nem como um nem como outro. A única classificação possível para eles são monstros. Boa recomendação de filme, boa recomendação de livro também. Hellraiser. Chegamos então nessa discussão que eu acho que é o principal da obra do Noel Carroll, que é sobre a atração que o horror causa, né? A atração que nós sentimos por essas histórias de horror. Claro que tem uma série de pessoas que não têm atração nenhuma por narrativas de horror. Né? Essa ideia de ler algo, assistir um filme, participar de uma experiência que gera medo, gera só isso mesmo, medo e repulsa na pessoa. Mas geralmente as pessoas que engajam com as narrativas de horror, elas têm essa atração por aquilo que é o perigoso e por aquilo que dá medo. Né? Então, essa atração do horror, a atração por algo que faz mal, que é perigoso, que gera medo, que é uma sensação que nós, um sentimento que nós não queremos ter, é aquilo que o Noel Carroll vai chamar de paradoxos do coração. E ele vai trabalhar com alguns paradoxos, algumas contradições ou aparentes contradições do gênero do horror, e eu vou trabalhar algumas delas com vocês aqui hoje. Só tomar uma aguinha. Bem, o primeiro e o principal paradoxo que ele vai apresentar vai ser o paradoxo de que o medo, o horror artístico, que é como ele chama, né, ele gera um medo genuíno, uma repulsa genuína, por mais que todos aqueles que estão engajando com aquela história saibam que aquilo ali não existe, não pode acontecer. Nós estamos seguros. Quando você abre um livro para ler e você está lendo uma história de terror e você sente medo, né, uma história de horror que te causa alguma coisa, você sabe que aquilo ali é só você fechar o livro e aquele mundo de horror acabou. Mas ainda assim você está lá e você está sentindo medo de algo que não existe. Então esse é um paradoxo que ele encontra, uma contradição do horror que ele encontra, que ele vai desenvolver um pouco. E uma outra que a gente pode falar é exatamente o fato de nós nos sentirmos atraídos por aquilo que nos causa repulsa, atraídos por aquilo que causa esse horror. Esse movimento de atração e repulsa, nessa certa dicotomia, é um outro paradoxo do horror. Né? Geralmente nós pensamos assim, no sentido bem freudiano, né? Pulsão de vida. Vamos buscar apenas aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz viver mais e melhor, e aqui a gente está encontrando algo que é exatamente o contrário. É uma busca por aquilo que causa mal, que faz mal.
Então, de que forma isso se estabelece? Dentro dessas duas perguntas, desses dois paradoxos, nós vamos encontrar grande parte da produção acadêmica, da discussão teórica e crítica que nós temos hoje em dia sobre o gênero do horror. Nós temos uma série de análises de obras específicas, mas em termos de formulações sobre o gênero, esses são os dois pontos que mais são debatidos hoje. Essa tentativa de compreender como que nós sentimos medo de algo que não existe, algo ficcional, e, por outro lado, como que nós nos sentimos atraídos, né? Como que o horror trabalha com essa atração e repulsa ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, começando do primeiro ali, que é a questão do medo e da ficção. Coloquei aqui um fantasminha camarada para vocês. Então, embora, em certo sentido, os monstros das ficções de horror não existam, eles parecem ter consequências causais no mundo real. Eles provocam horror artístico, o sentimento de horror, o efeito de horror no público. A inexistência de criaturas horríficas é, por assim dizer, não só um fato, parece ser também um fato facilmente acessível aos consumidores de ficção de horror e reconhecido por eles. Ou seja, quando nós estamos em busca de uma história de horror, nós sabemos que aquela história é ficcional, desde o início. Nós não somos enganados por ela. Alguns filmes, principalmente na última década aí, acho que é a última década, né? Tipo aquele Atividade Paranormal, que se vendia um pouco como sendo uma experiência verdadeira, que gerou esse burburinho, né, de, ó, será que é verdade ou não? E isso escapa um pouco a essa formulação que o Noel Carroll está trazendo, né? Algumas pessoas ficaram em dúvida, mas geralmente, via de regra, quando nós vemos uma história de horror, nós somos levados até ela já sabendo que ela é ficcional. A gente reconhece isso antes mesmo de entrar em contato com a história. Ela nem precisa se estabelecer como ficcional para a gente já saber que ela é. No entanto, o público revela-se assustado com as ficções de horror. De fato, ele parece buscar essas ficções, pelo menos em parte, para ser assustado por elas, ou sabendo e consentindo que provavelmente será aterrorizado por elas. Ou seja, nós buscamos esse horror ficcional para nos assustarmos. Nós sabemos que esse horror vai nos assustar e nós sabemos que ele vai fazer isso mesmo sendo de mentirinha, mesmo sendo faz de conta. Essa questão, obviamente, tem a ver, e aí não é o Noel Carroll que desenvolve tanto para esse lado, mas por algumas formulações posteriores de outros autores que vão trazer para a gente que é claro que nós sentimos medo desse elemento ficcional, porque exatamente por ele ter esse lastro cultural e esse lastro social, ele representa elementos de um medo muito real, de maneira alegórica, de maneira metafórica, mas ele vai apresentar para a gente medos reais. Então, um fantasma, uma história de fantasma nos causa medo, não pela assombração em si, caso nós não acreditemos nisso, né? O fantasma é uma coisa complexa. Mas a história de fantasma, ela não vai nos assustar simplesmente porque tem um fantasma, porque eu fico com medo de encontrar com um fantasma do texto na minha casa. A história de fantasma me assusta porque ela me leva a questionar e me leva a refletir sobre o fato de que eu não sei o que acontece depois que eu morrer. Então, ela traz para mim esse medo real de que algo ruim me espere depois da morte. Ou pior ainda, né? Que eu nunca vou morrer, que eu nunca vou poder descansar, que eu vou ter que ficar na terra perambulando para sempre. Tudo que eu queria era dormir para sempre e eu não posso. Então, tem esse medo. O medo que o Frankenstein vai trazer para a sociedade do século XIX não é o medo da criatura em si, né? De ter um cientista maluco que vai juntar um tanto de parte de cadáver e vai dar origem a um ser estranho. Não, é o medo da própria possibilidade de que a ciência nos transforme em criadores e não mais somente em criaturas, e como que essa ciência vai colocar a humanidade, qual que é o estado em que a humanidade vai se encontrar se ela romper com essa que é uma das regras mais claras do universo, que é a de que nós somos criaturas e não criadores.
né? A sociedade do século XIX, uma sociedade extremamente puritana, religiosa, ainda mais no Reino Unido, onde a história acontece. As histórias do Lovecraft, falando do autor que eu estudo novamente, toda oportunidade que eu tiver eu vou falar dele, mostram também como essa busca pelo conhecimento, ela se estabelece como algo que está no limiar da loucura, né? Então, nós tínhamos um sistema científico bem estabelecido, e aí chega o século XX, com teoria da relatividade para cá, com física quântica para lá, com psicanálise para o outro lado, e de repente as nossas bases, elas todas, elas ruíram. A nossa compreensão de mundo inteiro ruiu. Agora as coisas não são mais tão preto no branco. E aí, então, a busca pelo conhecimento, porque isso é conhecimento, a ciência está avançando, né? Traz para a gente essa instabilidade que ele associa com a questão da loucura. Então, quando eu tenho medo de uma dessas histórias, o meu medo é o medo desse desconhecido e do fato de que as ferramentas de conhecimento que eu tenho, elas me fazem exatamente questionar o quão bem eu conheço a realidade que me circunda, né? As minhas ferramentas de conhecimento da realidade apontam para uma realidade que não pode ser conhecida. Então, todas as minhas bases, elas ficam estremecidas. Então, o medo, mesmo que ele seja representado pelo monstro, mesmo que a história seja 100% ficcional, mesmo que eu saiba no meu coração e na minha mente que aquilo ali nunca vai acontecer com ninguém, porque é totalmente impossível, o fato de que aquilo nasce de um medo e de uma ansiedade, de uma sociedade específica, né, que está ali com os seus descontentamentos e suas movimentações internas, faz com que, ao entrar em contato com essa ficção, eu acesse medos e ansiedades muito particulares. E eu viva isso em situação mesmo de trauma a partir daquela leitura, a partir dessa elaboração, a partir do ficcional e a partir do fantástico. O segundo ponto, então, é o da repulsa e da atração, né, que o Jeffrey Cohen vai relacionar, inclusive, com o conceito da Júlia Kristeva, que é o conceito de abjeção, né, do objeto. Aqui eu trouxe uma ilustração do século XIX mesmo, para o romance Carmila, né, para a historinha da Carmila. Olha só, a Carmila indo atacar a moçoila ali na cama, e a moçoila está toda estendida, né, o seio quase de fora e tal. Uma coisa bem sensual, né? Então, essa questão da repulsa e da atração. Aqui o Jeffrey Cohen falando ainda na cultura dos monstros. Permite-se que, por meio do corpo do monstro, fantasias de agressão, dominação e inversão tenham uma expressão segura e um espaço claramente delimitado, mas permanentemente situado em um ponto de liminaridade. Ou seja, a partir da literatura com monstros, da literatura de horror, eu posso vivenciar situações que eu não gostaria de vivenciar na vida real. Então, situações de agressão, de dominação, seja essa agressão perpetrada por mim ou pelo outro sobre mim, eu não quero vivenciar isso. De dominação, como dominador ou como dominado, eu não quero viver isso. E aí o monstro e a literatura de horror permitem que nós vivenciemos essas situações de uma maneira segura, mesmo que pela própria natureza dos monstros da literatura de horror, seja um seguro mais ou menos, né? Porque está sempre no espaço ali, no limiar entre o que é seguro e o que não é. Porque o efeito da literatura de horror, a repulsa que gera o medo, é real. Nós sentimos isso no nosso corpo mesmo. Quando contido pela marginalização geográfica, de gênero ou epistêmica, o monstro pode funcionar como um alter ego, como uma aliciante projeção do eu, um outro eu. Ou seja, me permite experimentar essa vida desse outro, que eu falei agora há pouco com vocês. Nesse outro que vai ser representado na figura do monstro, eu posso viver o que esse outro vive a partir dessa projeção na figura do monstro e a partir do contato com essa história do horror. O monstro nos desperta para os prazeres do corpo, para os deleites simples e evanescentes de ser amedrontado ou de amedrontar. Ou seja, eu posso me colocar, a partir da minha leitura, tanto na situação da mocinha que está dormindo e sendo aproximada pelo vampiro, como na própria posição da vampira. Esse jogo lúdico que a ficção nos permite
é o que faz com que nós tenhamos essa repulsa, mas essa atração também. É o famoso Deus me livre, mas quem me dera, né? São experiências que eu tenho medo de passar por elas, mas eu tenho uma curiosidade de como elas são. É uma experiência social que não me é permitida por conta da classe social que eu faço parte, por conta da minha sexualidade, por conta da minha expressão de gênero, por diversos motivos, por conta da minha cor de pele, mas que eu posso viver essas experiências e eu posso vivê-las de uma maneira bastante visceral, a partir do medo que elas são capazes de gerar, a partir da literatura de monstros e da literatura de horror. Por último aqui agora, um último tópico, o tópico mais legal, que eu vou fazer um apanhado de histórias de terror da história. E narrativas de horror pela história e um pouco da história, olha a história várias vezes, do desenvolvimento do gênero. Assim como eu vou apontar alguns caminhozinhos para reflexão, caso vocês se interessem por uma história ou por outra, por um período ou por outro, alguns caminhos para vocês poderem engajar com isso aí. Eu separei em 4 momentos, né, a história do horror. A gente começa com a tradição oral, depois a gente passa para o romance gótico, em terceiro lugar, a Pulp Fiction. E em quarto, eu juntei um tanto de coisa depois da década de 70 e chamei de horror contemporâneo, que é, inclusive, uma área bastante interessante de ser estudada, porque ainda falta estudo sobre esses autores e sobre esses movimentos da literatura. Então, para a gente até distinguir, né? Será que o que é feito hoje é muito diferente do que era feito na década de 90, que é muito diferente do que era feito na década de 70? Carece de estudo. Então, essa é uma área que eu juntei um monte de coisa para dar uma confusão mesmo e para vocês se sentirem inspirados a pesquisar isso daí. Essa aqui é a última imagem horripilante do dia. Então, nós temos aqui a questão da tradição oral, né? Aproveitando que nós estamos no Halloween, eu trouxe aqui um antropólogo, um folclorista também, que é o Sir James George Fraser, um escocês, que ele vai falar sobre a tradição celta do Halloween. E a partir dessa tradição, eu vou falar um pouquinho sobre a tradição oral das histórias de terror, das histórias de assombro, né? Então, ele vai escrever que não só entre os celtas, mas também por toda a Europa, o Halloween, a noite que marca a transição do outono para o inverno, parecia ter sido antigamente a época do ano em que as almas dos mortos revisitavam seus velhos lares para se aquecerem junto ao fogo e se reconfortarem com as homenagens que lhes eram prestadas na cozinha e na sala pelos seus afetuosos parentes. Talvez fosse natural ocorrer-lhes, né, aqueles aos vivos, né, que a aproximação do inverno trazia as pobres almas famintas e trêmulas dos campos nus e das florestas sem folhas para o abrigo das casas e o calor de suas lareiras familiares. Então, esse período que o James George Fraser, o Sir James George Fraser, vai falar, que é o período do primeiro fogo, né? Ele vai teorizar ali, eu acho que já tem confirmação, que ele escreve no início do século XX, que esse era o ano novo dos celtas. Esse era o momento em que eles acendiam o fogo mais importante, que é o fogo para sobreviver ao inverno, né? E aí eles contam essas histórias dos antepassados, dos espíritos, tanto espíritos da floresta quanto espíritos familiares, que também fogem do frio para próximo do fogo. E aí as histórias dos encontros com esses espíritos acabam aparecendo. Mas também nós vamos ter aqui as narrativas um pouco mais amedrontadoras, né? Porque vai nos dizer o Sir James George Fraser: não eram apenas as almas dos mortos que deviam pairar invisíveis no dia, em que o outono e o inverno entregam o pálido ano, ou seja, nessa virada do outono para o inverno, essa chegada da estação mais fria do ano. As bruxas, então, esmeravam-se em seus atos malignos, algumas cruzando os ares em suas vassouras, outras galopando pelas estradas montadas em gatos que naquela noite se transformavam em cavalos negros como carvão. Também as fadas andavam à solta, e duendes de todos os tipos vagavam livremente. Essas criaturas ou travessas ou malignas, os demônios também posteriormente, quando vem a cristianização, eles vão todos se aproximar também da fogueira. Eles também vão todos sair, assim, eles estão todos liberados no Halloween para passear por aí, né? E é daí que surgem as histórias de terror que são contadas
ao redor do fogo, as histórias de horror que são contadas ao redor do fogo. Porque a partir da história, você passa a conhecer esse desconhecido, esse duende, essa bruxa, esse monstro, e conhecendo esse desconhecido, você passa a ter as ferramentas para expulsá-lo. Então, a própria narrativa que fala sobre esses medos, que vem dessa tradição oral antiquíssima, antes mesmo da escrita, essa tradição ela vai acabar se estendendo. E a história de terror, ela ensina a se livrar dos males e a se proteger desses males, e depois ela vai aos poucos codificando, ainda nessa fase oral, as práticas e costumes de uma determinada sociedade. Esse é o passado antigo, antiquíssimo. Né? Depois disso, nós vamos ter, como eu já disse, os contos de fadas, as histórias morais e uma série de narrativas assim. Mas o horror ele vai se constituir mesmo como gênero, né? Obviamente que bebendo dessa tradição oral, dessas histórias de assombro, dessas histórias que são sussurradas ali de algo que foi visto no cemitério, nós vamos ter a formalização do horror no século XVII, final do XVII, início do XIX, com o romance gótico. Então, no final do XVII e início do XVIII, há o desenvolvimento do romantismo e do gótico, né? E o gótico ele vai trazer para a gente a primeira explosão, o primeiro boom do horror na literatura. Então, nós vamos ter o Castelo de Otranto, nós vamos ter a Anne Radcliffe escrevendo muito, aí está a Moçoila, né? Os Mistérios de Udolfo, e o Matthew Lewis com O Monge. Essas aí são três obras que eu acho que são fundamentais para quem quer conhecer um pouco mais do romance gótico. Eu indicaria assim, ler a Anne Radcliffe do início ao fim, porque ela é assim, a vovó do horror, essa mulher. Ela é muito boa no que ela faz. E ela começa uma tradição que é muito forte, que é a tradição de nós termos mulheres escrevendo horror. Né? O horror, como ele trata desse espaço do proibido, como ele vai ocupar, ainda mais nesse período do romance gótico, muito o espaço do privado, do dentro da casa, das relações ali familiares, esse horror ele vai ser o gênero que vai ser tanto escrito por mulheres, quanto o gênero que vai ser lido por mulheres. A relação entre mulheres e a literatura de horror e a literatura gótica é assim um prato cheio para pesquisa, inclusive. E a obra da Anne Radcliffe é uma obra perfeita para quem se interessa por esse período, esse tipo de narrativa e por esse germe aí do horror que nós temos no gótico. Logo depois do século XVIII, nós vamos ter ali, né, todo o iluminismo, revoluções científicas e tudo mais. Nós chegamos no século XIX e esse horror gótico que acontece aqui no século XVIII, dentro do castelo e no campo, ele vai se deslocar para o ambiente urbano. E aí nós vamos ter um refinamento desse gótico, né, com autores como o Edgar Allan Poe e a Mary Shelley, dando sequência aqui ao fato de que mulheres fazem as melhores histórias de horror, né? Mary Shelley melhor que o Edgar Allan Poe? Talvez, acho que sim. Então nós vamos ter aqui no século XIX o horror gótico, né? Porque o gótico ele não vai ser somente o horror, mas o horror gótico ele toma um corpo muito maior quando as histórias se mudam do ambiente rural para o ambiente urbano. É 100% isso? Todas as histórias serão assim? Não. Mas eu estou falando de um movimento, uma tendência da literatura de horror dessa época. E ao mesmo tempo em que ela se move para a cidade, esse cenário urbano começa a aparecer, também começa a aparecer um tema do científico. O século XIX é quando a ficção científica e o horror vão dar as mãos para não soltar nunca mais. Então a Mary Shelley com Frankenstein, ela vai ser assim um ponto muito importante para os dois gêneros, tanto para o horror quanto para a ficção científica. Né? O Robert Stevenson com O Médico e o Monstro também. Essa discussão sobre a ciência e os limites da ciência, o que é possível e o que não é, e o medo que isso causa, vai ser um tema recorrente do horror gótico do século XIX, que é um passo importantíssimo para o horror, que ele vai se consolidando aos poucos. Aqui no século XIX, ele já está ganhando um pouquinho de popularidade entre os leitores, mas ele ainda é muito mal visto, porque são vistos como temas assim do grotesco, do baixo,
uma violência e uma sensualidade desnecessária que não combinavam com a sociedade da época, mas aí a gente volta para aquilo que a gente disse, né? O horror, ele ocupa exatamente esse espaço que é o espaço do proibido. Então, ele é o gênero que vai trabalhar com essas proibições e com esses tabus, na minha visão, da melhor maneira. Então, a gente tem aí alguns exemplos, e, obviamente, né, século XIX é o século do Drácula também, talvez a história de vampiro mais conhecida e mais readaptada, mais recontada de todos os tempos. E o Edgar Allan Poe, você pode ler praticamente tudo do Edgar Allan Poe, né? Tem aqui um livrozinho do Edgar Allan Poe, uma edição ilustrada, lindíssima. Aqui tudo, história de mistério, história de horror, vários contos, de todos os tipos. Tem história de fantasma, tem história de demônio, tem história que você não sabe o que é, tem um horror bem humano mesmo, bem real, tem a presença da loucura, que é um tema muito forte na obra do Poe também. Então, ele, você pode ler praticamente qualquer coisa que você vai estar ali esbarrando no horror gótico e no melhor do horror gótico do 19. E, obviamente, Mary Shelley, não só Frankenstein, mas principalmente todo mundo vamos ler Frankenstein. Século XX, nós temos então aqui a Pulp Fiction. Então, nesse período, o horror ele sai um pouco dos livros e ele vai para o que a gente pode chamar até de folhetim, né? São essas revistinhas assim, com páginas bem baratas, que rasgam qualquer coisa, né? Que são feitas com polpa de árvore, daí Pulp Fiction. E esse é um modelo de disseminação das histórias de horror no início do século XX. Então, esse é o período do Lovecraft, é o período do M.R. James, é o período do Robert Bloch, do Arthur Machen, e é um período em que temos mulheres escrevendo? Temos mulheres escrevendo, mas não temos muitas mulheres sendo publicadas, o que é um problema. Porque o que a gente vê hoje em dia do que estava sendo escrito nessa época é bem bacana. A proposta das revistas de histórias de terror dessa época, né, de Pulp Fiction, era exatamente juntar tudo. Assim. Então, tem a junção de fantasia com horror, com ficção científica, você encontra tudo no mesmo lugar, tudo misturado. Tem ET dando mão para demônio, e os dois estão juntos indo caçar um fantasma na caverna do dragão. Tem todos esses elementos juntos nesse período. Mas é um período também de muita criatividade em alguns nomes específicos. Tem muita repetição de fórmula, mas nesses 4 nomes que eu coloco aí, por exemplo, nós encontramos muita criatividade. Histórias curtas, histórias potentes, que estão ali pegando o melhor, digamos assim, do que o Poe fez e o melhor do que a Shelley fez e juntando os dois e tentando criar algo novo. Talvez não tão bom quanto o que os dois fizeram, mas tentando construir a partir daí, dar esse próximo passo do horror. Mas já ali, no meio do século XX, quando a gente chega na Segunda Guerra Mundial, o gênero da Pulp Fiction, né, essas publicações, elas estão entrando em declínio. Então, nós vamos ter um período assim meio seco para o horror, que vai retornar somente na década de 70. Então, a partir desse boom da década de 70 e da década de 80, eu vou chamar isso tudo de horror contemporâneo, só para a gente pegar assim, e aí eu vou finalizar a minha palestra de hoje falando sobre esses autores e essas obras. Né? Na década de 70 e 80, esses 3 livros aí, O Bebê de Rosemary, O Exorcista e O Outro, são publicados ali em 67 para O Bebê de Rosemary, mas ele vai pegar mesmo assim força no início da década de 70, em 70 mesmo. Também depois vão ter adaptações para cinema e tudo mais. Esse é um período em que o cinema de horror também está começando a crescer. E esses autores, essas obras, fizeram com que o mercado editorial, que começou a ver que o horror vendia muito, que nem água, começassem a dar a ideia para autores de horror e abrir a porta para uma galera que nós conhecemos muito bem. A gente teve aí, por exemplo, esse é o período em que o Stephen King começa a escrever muito. Então, o Stephen King, que é o nome do horror contemporâneo, né? Ele é o autor que mais publica, o autor que é mais adaptado. Ele é o melhor autor? Não sei. Acho que não. Mas ele é muito bom ainda assim. Na melhor fase dele, que é essa fase década de 80 e 90, ele está indo muito bem. Eu gosto muito do que ele fez. E aqui também, o terror, a gente pode ter, e isso é um ótimo caminho para pesquisa para quem se interessar por isso, é pensar que o horror ele já estabeleceu, desde o século XVII, uma estética que é própria do horror. Então, essa estética pode ser utilizada, inclusive, para histórias que não são histórias de horror. Então, vamos pensar na família Addams, por exemplo. A família Addams tem todos os elementos de uma história de terror, de horror, mas não é uma história de horror. É uma comédia, é family friendly, né?
E nessa época aqui, esses elementos já estão organizados de tal maneira, a estética do horror já está tão bem estabelecida, que nós começamos a ter histórias infanto-juvenis de horror, sabe? História para dar medo em criança, e que às vezes dá medo em adulto também, né? Já sendo escritas assim de uma maneira bem controlada, uma maneira que algumas pessoas podem considerar até bobinhas, mas que tem todos os elementos desse horror, desse gênero, já adaptados para a criança. Todos esses elementos mobilizados nessa literatura infanto-juvenil de horror. Que eu acho que é um movimento super legal. Eu acho que tem que ter mais livros de horror para criança. Eu acho que a criança tem que ter um sustinho controlado também, tem que aprender a lidar com esses sentimentos negativos. Também acho, gostaria que fosse assim com todas as crianças. E seguindo aqui agora, então, para o final, uma coisa super importante: existe horror sendo produzido na América Latina contemporaneamente, e existe horror sendo produzido no Brasil contemporaneamente. Então, eu trouxe aqui para vocês 4 autores que eu recomendo que vocês conheçam, tá? A primeira que está ali é a Mariana Enríquez, autora argentina. Nós temos alguns livros de contos dela publicados aqui no Brasil. Esse aqui da Intrínseca chama Os Perigos de Fumar na Cama. Ela é uma das grandes autoras de horror de todos os tempos. Ela é muito boa, eu recomendo. Quem não está lendo Mariana Enríquez, gostando de horror ou não, está perdendo, está errado. Trouxe também uma outra argentina, que é a Dolores Reyes, que também é muito boa, já tem coisa publicada no Brasil, acho muito legal. As duas trazem muito da questão assim dos medos contemporâneos, né? Elas somatizam muito, elas trazem muito, tematizam também os medos das mulheres na contemporaneidade. Né? E principalmente assim, situações de trauma geracional aparecem muito nessa narrativa de horror das duas autoras argentinas. Tem também o trauma da ditadura, que aparece muito na obra das duas, e que eu acho muito legal. No Brasil, nós temos a Verena Cavalcante, grande autora de horror, um pouco menos conhecida que a Mariana Enríquez e a Dolores Reyes, mas também muito boa. E por último, eu trouxe aqui o Jefferson Sarmento, que eu queria aproveitar para fazer um jabá. Hoje teve um programa na Rede Minas em que eu participei. O Jefferson estava participando também do programa junto comigo. Ele é autor de histórias de terror. O vídeo já está no YouTube, depois a gente vai divulgar direitinho, né? Mas eu acho que é legal vocês darem uma olhada lá, que o papo foi sobre literatura sobrenatural e tal. E ele faz uma coisa muito interessante. Ele pega os elementos do folclore brasileiro e utiliza esses elementos em narrativas de horror. O último livro dele fala sobre o cramunhão da garrafa, né? Ele faz ali uma relação com o cramunhão e com o gênio da lâmpada, e é uma história assim de horror, é horror para gente grande, sabe? Se no Sítio do Pica-Pau Amarelo a gente tinha o folclore aparecendo de maneira assim bacana para apresentar para as crianças, o horror do Jefferson Sarmento não é não, ele é um horror pesado e que eu acho que vale muito a pena, e ele está aí com a gente hoje. Ele é um autor contemporâneo, eu acho que vale a pena a gente prestigiar a produção de horror nacional nos dias de hoje. Viu? É isso. Obrigado e bons sustos para vocês. Maravilhoso, amigo. Eu gostei muito. É uma pessoa que não é do horror, aprendi muito. Chamaremos para mais palestras, não é, viu? Muito bom. Gente, antes das perguntas, quem não enviou nome e e-mail aí para os certificados, enviem, por favor. E perguntas, comentários, acréscimos, sinta-se à vontade aí para Eu dialogar com a gostaria de gente. fazer uma pergunta. Vai lá, Rubem. Rubens, É o Rubens. Primeiro, boa noite. Boa noite. boa. Seguinte, você no início aí da sua apresentação, você mencionou algumas características em relação ao vampirismo e do surgimento dele, uma relação, questão de exploração, essa coisa toda. A minha pergunta é o seguinte: o vampiro em si, ele não é uma consequência, ele não foi criado por conta do Drácula? E aí eu faço outra pergunta em cima dela, porque o Drácula, que foi o livro que até você pôs aí na sua apresentação do Bram Stoker, de 1897, ele escreveu esse livro
inspirado na vida do Vlad Dracul, que é o Empalador, que foi um príncipe numa região da Romênia, que na segunda metade do século XV, Uhum. que ele era extremamente brutal e ele usava muito da estratégia da guerra psicológica. Então, ele pegava milhares, dezenas de milhares de prisioneiros e ele empalava todos eles ao longo das estradas para quando os exércitos inimigos chegassem, ficassem todo mundo horrorizados, né? E ele usava outra artimanha também, que ele pegava muitos desses prisioneiros, eram milhares, e eles deixavam os prisioneiros com fome, com o máximo possível de doenças possíveis para as pessoas caírem tipo igual um zumbi. E depois ele soltava esses prisioneiros para os prisioneiros voltar para o exército deles. E quando eles voltavam, todo mundo ficava apavorado, entendeu? Então, isso foi no final, segunda metade do século XV. Então, esse livro do Bram Stoker, Drácula, ele foi inspirado nesse Vlad, no Vlad Dracul, o Empalador. A minha pergunta é essa: o vampirismo não nasceu do Drácula ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra? Então, vamos lá. O vampiro, ele tem um lastro muito longo, né? A gente tem menções a atividades vampíricas. Vamos entender o vampiro, assim, algumas características, né? Essa relação com o sangue, acho que principalmente isso, né? Essa questão relacionada à noite também. Isso vem já de muito tempo, aparece em várias culturas desde a antiguidade, né? Nós temos a antiguidade grega, nós temos os romanos, nós temos o pessoal na Ásia, no Oriente, né, Oriente Médio, assim, nós temos várias histórias que estão envolvendo essas figuras que nós podemos identificar como vampiros. O vampiro moderno, ele aparece no Drácula de uma maneira muito específica, né? As regras que vão reger esse vampiro, elas de fato estão nascendo ali no Drácula. Então, eu posso pensar que o vampirismo, né, como esse fenômeno que a gente reconhece hoje nas histórias, é uma coisa do Bram Stoker, mas que ele não está criando, né? Ele está só juntando essas coisas e organizando meio que num folclore e fez sucesso, e a partir daí a gente conta a história sempre referenciando esse conjunto de regras e essa tradição que ele organiza. Mas ele não cria esse vampiro, né? E essa relação que ele tem com o Vlad, né? É uma relação real, tanto que o próprio Drácula está indo para a Inglaterra, vindo lá da Transnistria, né? Sim. É de onde ele está vindo na história mesmo, no romance, para poder ir para a Inglaterra. Então existe essa relação, mas eu não sei verdadeiramente, é não saber, não saber mesmo, até que ponto essa influência transparece no texto. Eu Eu sempre acho tive essa que dúvida, inclusive, esses dias eu estava assistindo, não sei se você já viu a série do Van Helsing. a série não. O Drácula na série é como se ele fosse o vampiro Bam Bam Bam, sabe? Uhum. O vampiro, entendeu? Como se fosse o dono dos vampiros em si. Os vampiros seriam uma categoria hierarquicamente abaixo do Drácula, entendeu? Então, eu sempre tive essa dúvida entre Drácula e vampiro, se eles são meramente sinônimos ou se tem essa diferenciação. Isso nunca ficou muito claro para mim, entendeu? Sim. Ó, por exemplo, a história que eu falei algumas vezes aqui, que é a Carmila, né? É uma história de vampiro que foi publicada antes do Drácula. Entendi. Quando a gente teve o Frankenstein, ele foi escrito numa experiência lá da Mary Shelley, né? Um desafio, e junto com ela estava o Polidori, que escreveu o texto O Vampiro, que também é um texto de vampiro, é uma história, um conto, no caso, que vem antes do Drácula. Então, em termos mesmo de literatura de vampiro, a gente tem o. Nossa, eu esqueci, tem uma outra história de vampiro, que é de um vampiro que veio da Turquia para a Europa, né, para a Europa Ocidental, que também foi publicada mais ou menos nessa época, antes do Drácula. Então, mesmo na literatura, já existem vampiros antes do Drácula. No folclore, existem vampiros antes do Drácula, e na mitologia tem vampiros antes do Drácula. Então ele Entendi. não é uma invenção do Bram Stoker, não. Entendi. Mas ele pega, assim, ele foi quem mais popularizou o vampiro, sem sombra de dúvidas, né? E
talvez uma das grandes obras, não só da literatura de horror e de vampiro, mas da literatura universal mesmo. Talvez eu Então, estou referenciando a ele, porque o próprio nome Drácula vem do sobrenome do Vlad, né? Que é Dracul, isso aí, em romeno lá, se você for traduzir, vai dar Drácula. Então talvez uhum, seja por isso. E só mais uma pergunta que é só mais curiosidade mesmo, porque eu vai. assisti, eu era há muito tempo, eu era mais criança, mas se eu tivesse que citar um filme de terror que me marcou até hoje, o resto da minha vida, que eu borrei de medo, foi O Exorcista da década de 70. O que você acha desse filme? Eu acho aterrorizante. Eu vi uma Não vez para é? nunca mais. É bizarro. Eu tenho medo dele até Eu lembro hoje. do dia até hoje que eu assisti esse filme. Isso foi há Sim, 30 anos atrás. Nossa, eu caguei de medo. pois é. Ele Vai sair o novo agora, né? Eu acho que saiu já. Isso não é tão bom quanto o primeiro. E eu acho que a internet do Vitor caiu. A Marina Ah, Sanches, ela falou aqui, só para poder complementar o comentário do Rubens, ela fala aqui que, inclusive, o Bram Stoker, ele bebe dessa fonte da Carmila, né, do Sheridan Le Fanu, o que é um fato, assim, o Bram Stoker já tinha lido, né, ele leu essas obras de vampiro que precederam o Drácula também, e ele tem bastante influência, traz bastante coisa de lá. Essa Ah, história do legal. Sheridan Le Fanu é incrível, né? Show de bola, no mais, parabéns aí mais uma vez. Muito obrigado, Rubens. Valeu. Vitor, a Débora pediu para você compartilhar as histórias de horror gótico, escrito por mulheres. Eu acho que a gente pode Hum, compartilhar quando formos é, repassar os vídeos, né? A gente pode compartilhar os textos também, acho legal. Sim, sim. Olha só, nessa semana agora que acabaram as palestras, né? Nós vamos soltar os vídeos e também todo o material de leitura envolvida nas palestras. Então, tem Ó, bastante coisa de literatura gótica que eu posso passar. Eu não sei se você. Quem fez a pergunta mesmo, Giovana? Eu perdi Débora, aqui. Débora. Débora, eu não sei se você é a mesma pessoa que mandou mensagem lá no Instagram, mas se não foi, fica aí não a é. mesma, não é não? É a Então, são Ludmilla duas que pessoas mandou. pedindo literatura gótica para mim. Beleza. Aham. Se você quiser, você pode mandar um e-mail para o Elf. Nosso e-mail é elf.fmg@gmail.com e eu te envio bastante coisa de literatura gótica. Tanto que eu tenho em PDF de literatura mesmo e de texto teórico, e também uma lista do que eu não tiver em PDF, coisas que eu acho que são interessantes de serem lidas. Tá bom? Já estou separando essa lista então para outra pessoa, eu posso mandar para você também. A Marina também mandou aqui perguntando se o livro que você esqueceu não era o Varney Era the Varney the Vampire. Vampire. Sim, E sim, relacionado à pergunta do Rubens, tem também, você mencionou no post do Elfo, umas semanas atrás, sobre os vampiros na Grécia, não é? Interessante você sim. mencionar isso aí. Pois é, os vampiros gregos, eles são um pouco diferentes do que a gente conhece hoje como vampiro, né? Eles são eles têm alguns elementos em comum, mas é que os vampiros mitológicos, eles têm uma característica interessante de que às vezes eles só tomam sangue, às vezes eles comem pessoas e às vezes eles comem bebês, principalmente. É uma coisa muito muito relacionada assim. Pode fazer essa cara, Giovana, eles comem bebês. Vou até parar aqui de compartilhar a tela, que aí você pode aparecer para todo mundo também. Ótimo. Então, eu não tenho muitas informações sobre, eu acho que o nome deles é Vatek, né? Eu tenho um livro que fala sobre eles, mas eu não tenho muita informação sobre eles, não. Mas eles são assim, eles aparecem também à noite, eles vivem na floresta e eles comem gente. É basicamente isso, assim. Completo. Sim. O Felipe está com Felipe a dá mãozinha bom, levantada. gente. Isso. Ah, tá. Então, saindo de algo bem popular, dessas referências bem populares literárias, fazendo uma pergunta mais relacionada a algo que é mais nicho.
Hum, Como que você entende a literatura, se você até diz que seria literatura inserida em outros gêneros? Eu vou pegar um exemplo muito, vamos dizer, tradicional do horror, que é o Mundo das Trevas, que é, vamos dizer assim, um grupo de cenários de RPG da década de 90, 2000, existe até hoje, né? Tá na quinta edição, e que talvez em número de páginas tenha um dos maiores volumes sobre vampiro, porque eu acho que são 80 livros, 90 livros sobre vampiro. Tudo bem que tem sistema, mas lá no meio tem contos, tem descrições de uhum, cenários, de personagens, e histórias. E eu queria entender se a possibilidade de trabalhar esse gênero, às vezes até do ponto de vista mais acadêmico, né, esse tipo, porque eu tô vendo o Mundo das Trevas como quase que um trabalho de literatura comparada, porque para criar categorias para um jogo de RPG, eles acabam pegando toda forma de imaginário dos fantasmas, dos demônios, dos lobisomens, dos monstros, e criando ali categorias. Então, sei lá, não é todo vampiro que vira morcego, é um tal clã que tem essa capacidade de metamorfose, o outro tem a capacidade de projetar sombra, então você vai transformando coisas do ideário popular em características de jogo. Né? Como que você vê uhum. isso, assim, do ponto de vista de literatura, de trabalhos literários? Sim. Uma ótima pergunta. Obrigado pela pergunta. Eu sempre gosto de oportunidades de falar, principalmente sobre vampiro. O Vampiro à Máscara, que eu estou falando. Originalmente, quando eu estava entrando para pesquisa, eu pensei em algo nesse sentido, inclusive. Eu queria dar uma olhada em como que acontece a construção do horror em narrativas coletivas, né, que é a narrativa do RPG. Não olhando tanto para os livros, né, que é o que você está falando, que eu li pouco, eu li alguns livros de clã, eu lembro de ter lido do Toreador, eu li Nosferatu, e eu li o livro de Nod também, que é muito bom. Mas eu não lembro se eu li mais alguma coisa. Além das regras, daquilo que está dentro dos livros mesmo, né? Eu acho que é super possível. Na UFMG, nós temos um colega, que é o João Fortunato, que ele está estudando narrativas de RPG. Especificamente isso. Ele está tentando consolidar a narrativa de RPG como um gênero literário. Olha só, o livro de Nod é sensacional, eu tô lendo O Demônio a Queda, é sensacional. Vamos compartilhar coisas. Preciso ler, esse aí eu não li. Mas o João, ele está estudando exatamente essas narrativas de RPG. É uma área que está muito incipiente ainda. É preciso ainda criar muita teoria para dar conta do fenômeno que o João está defendendo que é um fenômeno literário. Eu tendo a acreditar nele, porque ele é um cara muito inteligente. Mas eu acho que é um espaço muito fértil. Se você tiver interesse em pesquisar a literatura do mundo das trevas, né? Então essas coisas que já estão escritas mesmo como literatura, como livro, como contos, e não necessariamente a experiência da narrativa coletiva, das crônicas e tal. Crônica do RPG, né? Crônica narrativa dentro do jogo, não crônica gênero literário. Mas enfim, se você quiser estudar esses textos, aí o chão já é mais, o caminho já é mais tranquilo, né? Porque aí a gente já tem referência, já tem coisa que dá conta de lidar com a literatura e, inclusive, já tem ferramentas teóricas e críticas para poder lidar com essas reinterpretações e reapresentações dessas criaturas. Então, se você for falar do vampiro especificamente, então os clãs, como que se constrói, quais são as referências que eles pegam, né? Dá para fazer um trabalho muito legal. Eu não sei. Dá para fazer um trabalho muito legal, até mesmo dentro da UFMG. A professora Lisley trabalha com monstros e muito em relação dos monstros com a Bíblia. Então, o fato de que, por exemplo, dentro da lore do vampiro, o Caim seria o primeiro vampiro, né? E você tem os antediluvianos e tudo mais, isso traz uma referência bíblica muito bacana e tem muita coisa do livro de Jó também nessa narrativa. Então, é um espaço que ela é uma professora que trabalha nesse espaço, mas com certeza não conhece essa literatura. Então, se você chega com essa literatura para apresentar para a academia passa a conhecer mais um assim
espaço imenso, como você disse, né, 80 livros, talvez, uma área extensa que as pessoas só não sabem porque elas não jogam RPG, porque elas nunca ouviram falar. E dentro da minha experiência, há uma certa receptividade para esse tipo de experiência. Então, você é muito bem-vindo para poder entrar. Olha só, você está fazendo disciplina com a Lisley, então, Felipe? Por causa disso, para Tô, apresentar tô. sobre a matéria. Tô fazendo a Borges e Monstros, Seres Fantásticos, muito boa a matéria. Isso. Eu já conhecia ela da literatura comparada e ela é Uhum. sensacional, assim. Muito bom, muito bom. Se você escrever alguma coisa de trabalho final, manda para mim, que eu quero dar uma lida. Vamos conversar sobre isso aí, vamos transformar isso numa pesquisa mais estruturadinha. O que que você acha? Mando sim. Eu talvez vou pedir outra continuidade, porque eu tô na linguística do discurso e do texto, mas eu pensei, né, fechando ela e pegar da literatura até por causa disso, ou alguma sequência aí na universidade. Eu aconselho, tá, Felipe? Vem para a gente, vem para a literatura, Sim, tá? sim. Eu não sei se você fez uma pergunta ou um comentário, não sei se eu respondi. Não, era isso que eu queria saber mesmo, a inserção mesmo dentro da literatura. Eu acho que está bem respondido de que tem até as ferramentas, né, Uhum. para poder debater, para poder trazer para a academia. Para também não ficar Sim, só no cânone, no tradicional, no histórico, né? tem que romper com esse cânone aí. Chega de menos Shakespeare, mais Shelley. Ou então menos Shelley, mais Shelley, né? Menos Percy Shelley, mais Mary Shelley. Marina, sua mãozinha está levantada. Boa noite. Eu não sei, tá dando pra me ouvir? Meu microfone tá funcionando? Sim, está dando para te ouvir. Ok. Eu tenho, na verdade, são meio que dois comentários. Primeiro, eu queria falar que eu também quero entrar em contato com relação ao negócio da lista dos PDFs de literatura gótica, porque eu tenho a intenção de fazer um mestrado nesse tema. Então, eu vou entrar em contato com vocês pelo Instagram. E a outra questão que eu queria falar é porque você estava comentando mais cedo na palestra essa questão do horror e essa questão do não real, e aí você falou sobre o atividade paranormal, e na hora eu lembrei desse lance da própria literatura, porque a área que eu tô estudando mais é a literatura gótica ali da era vitoriana, e como que na literatura gótica aparece muito essa questão dos romances, ou se não das short stories, elas escritas em formato de carta. E eles faziam muito isso no sentido de tentar criar no leitor a crença de que aquilo ali era real, porque era uma das formas de conseguir ganhar o leitor daquela época, que estava começando a ser mais cético, a Uhum. convencer ele a acreditar numa coisa como se fosse real, e eu acho que é mais ou menos essa vibe que esses found footages que a gente tem hoje em dia pegam, que é tentar criar essa dúvida em um público que é cético, de que pode ser que aquilo ali seja real. Então você mistura esse lance do horror que você sabe que não vai existir, mas que cria essa dúvida de pode ser que exista também, né? Eu acho isso muito interessante no gênero. Perfeito. Então vamos lá. Entre em contato, ou por e-mail, ou no Instagram. Vamos compartilhar esse material. Tem muita coisa. Vamos fazer pesquisa. Vamos fazer pesquisa em literatura. E eu acho que tem uma distinção aí que é interessante da gente pensar, né? Existe um pensamento, isso é uma coisa que é mais do nosso pensamento na literatura fantástica, né? E aí o gótico, ele tá ali namorando com o fantástico de algumas formas. Então, o que que acontece? Uma vez que o público, e aí o público não só o público leitor, mas a sociedade, ela, por influência do positivismo, da Revolução Industrial depois, do iluminismo, ela se torna cética, como você colocou, é um caminho que é visto um pouco como um caminho sem volta. A gente não volta mais nesse lugar, né? Então eu acho que mais do que pensar como uma tentativa de convencer de que é real, valeria a pena a gente pensar nisso como uma ferramenta de verossimilhança. É para ajudar o seu leitor cético a, a mergulhar na narrativa, sabe, a se permitir participar dessa narrativa, convencê-lo não no sentido de convencê-lo, mas de trazer para ele uma relação com o real a partir dessa verossimilhança que permita a ele, assim,
se dar um tempo, nem que seja como escapismo, sabe, de alguma Seria forma. meio a crença secundária, né? O lance do Isso. secondary belief da literatura fantástica. Uhum. Exatamente. Ó, pra você ver, já tá toda trabalhada na teoria. Tá vendo? Essa aí é das boas. Eu comentei na semana passada com vocês que o negócio do TCC do Tolkien que eu Ah, fiz, foi aí eu mexi você. com isso. É, fui eu. Aí eu mexi com esse lance da fantasia também. Ah, perfeito. Aí, uma pesquisadora entre nós. Mas Adorei. então é nessa vibe mesmo, né? Dessa Uhum. crença. Não obrigatoriamente de se passar como real, mas de criar a suspensão para poder. É, criar o secondary belief É, mesmo. É. criar as condições para que essa. Eu gostei da sua colocação, né, do leitor cético. Criar as condições para que o leitor cético se permita participar dessa experiência cética, pensando em recepção do texto, né? Que aí é teoria de recepção, que é legal. E eu gostei muito, eu queria te parabenizar pela relação que você fez entre isso e, os filmes de found footage. Essa é uma relação que ela não é óbvia. E parabéns por ter notado. Achei muito legal. Só queria Obrigada. dar os parabéns. É isso. Eu falei de tudo que você queria que falasse, Marina. Sim, sim. Foram só. Era um comentário, não era dúvida, né? Era um comentário mesmo, e aí só complementando. A gente complementou bem as ideias. Então tá certo. Muito obrigado. A Andrea mencionou aqui também das Penny Dreadfuls do século XIX. Hum, ela quer abrir o microfone para falar das Period Foods. Última Sim? pergunta. Família Adams pode ser considerado como um terror cômico? Acho que não terror cômico, né? É meio que uma sátira, né? Eu sei que É. foi escrito, né? Eu não sei se era quadrinho ou se era narrativa, mas eu sei que é uma forma, foi feito muito como uma forma de satirizar, é, tanto que a cultura americana, que é majoritariamente protestante, né? Vê o catolicismo como uma coisa mórbida, né? Uhum. Sim, só voltando aqui, eu acho que Volte. o Penny Dreadful, eu fiquei esperando a Andrea participar, mas tudo bem. Eu acho que o Penny Dreadful, ele faz parte ele é um dos fatores que levou à ampla popularização do horror no Reino Unido especificamente. Ele tem um efeito parecido com o efeito das revistas pulp nos Estados Unidos. Eu acho que tem isso, assim, que torna a literatura ali acessível. Mas, ao mesmo tempo, uma revista que é vendida a 1 centavo, né, daí o nome, né, essa historinha, esse capítulo vendido a 1 centavo, ele não é rentável para a pessoa que está escrevendo, né? Então, só os que eram considerados, assim, escritores menores, de menos valor, que vão estar se movendo para lá. Era uma coisa que era muito mal vista, mas que, com o tempo, foi ganhando uma certa força dentro da literatura, vai criando, vai se juntando a essa nossa tradição da literatura de horror, né? Eu fico muito triste porque tem várias dessas histórias que, por conta mesmo da natureza do material que eram feitos e tal, se perderam com o tempo. E isso é uma tristeza muito grande, porque tem algumas coisas que vão ficar no imaginário a partir dali e que a gente recupera hoje por coisas que aparecem, né? Mas que o texto mesmo a gente não tem. A gente tem menção ao texto, mas não tem o texto mais. Eu fico triste. Mas, de fato, é um fenômeno muito interessante. Quando eu estava passando aqui pelos momentos do horror, foi ter uma coisa bem rapidinha, né? Porque o tempo não permite que a gente fique aqui 4 horas falando só de horror, infelizmente. Mas é uma das coisas muito legais. E, na verdade, eu acho bacana, vou até colocar aqui para poder dar uma olhada um pouco mais do que já foi escrito sobre isso. Porque casa muito com o material que eu estou montando para mandar para vocês. Agora, voltemos. De nada, Andréia. Uma próxima, nos acalente com sua voz. E aqui a questão sobre o horror cômico, né? A família O, Adams, isso, da depois. família Addams e do horror cômico. Eu
gosto muito de uma terminologia que é a do horror adjacent, né? Ou adjacente ao horror, que é quando você pega esses elementos de horror e você coloca eles dentro de um outro gênero, né? Dentro de um outro gênero literário, um outro gênero dramático e tudo mais. Essa é uma terminologia que eu gosto, então eu prefiro trabalhar dessa forma. Mas é de fato um horror cômico, né? Porque não deixa de ter o elemento do horror, não deixa de ter o monstro, que tem um monstro, né? A família Monstro tinha mais monstro, que é tipo uma cópia da família Adams, mas tem o monstro. A gente tem a violência muito forte, que é, né, a Wandinha com o irmão dela lá, as torturas que ela faz com o irmão. A gente vai ter uma presença muito grande de uma certa sensualidade, sexualidade desviante, né? E qual que é o desvio? É o amor. É porque o Gomes e a Mortícia se amam, então eles se beijam, eles se abraçam, eles se pegam, e isso é visto com naturalidade por toda a família, porque é uma manifestação de amor. Mas isso, como a Giovana estava colocando, no coração conservador dos Estados Unidos, né? Não os Estados Unidos todo como sendo conservador, mas no coração, assim, naquele subúrbio que é onde eles vivem, isso chama atenção. Eles destoam desse padrão protestante puritano, né? O Gomes, olha esse nome, gente, né? O Gomes, o latino que ascendeu de alguma forma na vida e chegou lá no subúrbio para morar no meio dos ricaços, sabe? E o que é que ele faz de mal para os vizinhos? Absolutamente nada, ele só é diferente, né? A família Adams, ela só é, eles se amam, eles se cuidam, eles, né, cuidam do jardim, eles só são estranhos, eles só são assim trânsfuga de classe, né? Ascenderam socialmente e economicamente, né? São os latinos que chegaram no subúrbio e isso choca. Isso já faz com que eles sejam um monstro per se, porque eles não pertencem àquele espaço. E obviamente que isso é trabalhado com o humor, né? Eu estou vendo disponibilizar uma outra palestra que eu fiz, num outro evento esse ano, no canal do YouTube, junto com as nossas palestras, as 4 que a gente vai colocar. Eu falo um pouco sobre o processo do que levou o monstro a perder um pouco desse impacto do negativo que ele tem. Uma palestra só sobre monstro, uma delícia. E eu acho que cabe um pouco para a família Adams, para algumas questões da família Adams, da mesma forma como cabe para Crepúsculo, cabe para, deixa eu ver o que mais, Monster High, cabe para Pokémon, cabe para Minions. É um tanto de monstro que não assusta ninguém, né? E é um processo assim do monstro ser integrado na sociedade, ele perder esse impacto, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que é quando a gente percebe que nenhum monstro consegue fazer tão mal para o ser humano quanto o próprio ser humano. E aí a gente mobiliza esse monstro, ele sai desse espaço puramente do horror e ele é dado a ele permissão de viver em outros espaços, né? Porque ele não assusta mais. Uma vez que você passa pelo Holocausto, nenhum Drácula vai te dar medo. Caí e voltei, Felipe Braga. Você leu os estudos sobre os Strigoi? Acho que é romeno. Já assistiu The Strain. The Strain está na lista para as férias. Você já é a terceira pessoa que fala sobre The Strain comigo, eu não assisti. E eu não li também sobre os Strigoi. Essa parte mais de folclore, isso aí deve ser folclore, né, pelo nome. E mitologia, eu tenho as referências, mas falta ainda abrir os livros para ler. Então, não conheço. Se tiver algo para recomendar, eu tô afim. Pode mandar, por favor. Vitor, Matheus teve Guerra. também isso. Você não Desculpa, tinha pode visto. ir. Não, eu só achei que você não tinha visto. No final, pode ler. É esse aqui, ó. Não sei se vocês Isso. conhecem, mas o livro Temporada de Caça, The Only Good Indians, é um horror natural ou algum outro tipo de horror? Porque apesar de ser mais psicológico, existe um monstro. Reticências. Você não quer dar spoiler do que é o monstro, né? Entendi. Ó, Matheus, eu não conheço. Se tiver um monstro e o monstro for um monstro, for um monstro do impossível, por conta de como funcionam as categorias, vai ser um horror artístico.
mesmo que, pelo título que você está passando aí, me parece que pode ter alguma coisa a ver com a questão indígena, né? Como está em inglês, talvez indígena norte-americana. Não sei, eu não conheço a obra, né? Mesmo que seja muito psicológico, mesmo que seja um thriller, mesmo que seja muito mais um suspense, a existência do monstro, né, desse impossível, se há algo de impossível dentro da narrativa, na categoria do Noel Carroll vai ser um horror sobrenatural, vai ser um horror artístico. Mesmo se houver a dúvida, né, se o monstro ele é verdadeiro ou não, isso já localiza o texto dentro do fantástico. Assim, não é um spoiler, um monstro. É um espírito de alce que voltou para caçar seus caçadores. Então é artístico, é artistiquíssimo. É muito horror artístico. Nossa, deixa eu anotar isso aqui. Eu preciso muito ler essa história agora. Temporada de caça, The Good Indians. Nossa, eu preciso muito ler isso aqui agora. Gente, eu preciso, só isso. Não conhecia mesmo, mas né, já considero paga. Achei muito legal. Vai ser horror artístico dentro da classificação do Carol. Tá? Tem espírito, tem fantasma, tem monstro. Vai ser horror artístico. Felipe Braga, mãozinha levantada. Opa, você falou um negócio muito interessante, Vitor, sobre essa questão do monstro vindo mais à tona de uma maneira cômica também, os colegas falaram. Agora, uma coisa que eu tenho visto bem recente com crianças, né? Eu tenho contato com algumas crianças muito novas, assim, 7 anos, 5 anos, 8, é uma presença de muitos jogos de horror mesmo, tipo, até para a idade deles. Não sei se vocês conhecem alguns, mas sei lá, Rainbow Friends, Five Nights Night at Freddy's. Seven, é, Pop Playtime, enfim, Doors, que é um jogo que a criança vai passando pelas portas e tem uns monstros. E às vezes são uns monstros disformes, assim, nem todos são bobinhos, Garten of Bambam, enfim. Uhum. Outros são coloridos, mas assim, as crianças têm muito medo jogando ou assistindo algumas coisas desse jogo. E eu tava tentando pegar na memória, porque beleza, joguei Resident Evil, jogamos jogos Silent Hill, Resident Evil, mas era uma outra pegada estética, assim. Uhum. Como que você vê essa mudança, ainda que não literária, né? Essa mudança numa estética do horror para crianças, assim. O que que você já enxerga isso de alguma forma? Tá sendo, sei lá, um retorno no sentido oposto? Tá pegando do infantil e tá começando a ficar assustador? É, qual que é o objetivo? Qual que é o mercado? Enfim. Uhum. Eu vou aproveitar e juntar isso com um comentário que eu estou vendo aqui, eu acho que é da Débora também, sobre representações do diabo e um horror junto com o riso. Eu acho interessante a gente notar aí que você falou obviamente tem um progresso geracional, né? Você falou de Resident Evil e Silent Hill e deu como exemplo essas séries mais novas. A principal, eu acredito, para esse público mais infanto-juvenil, mais até juvenil do que infantil, né? Criança de 3 anos jogando Five Nights at Freddy's não vai dar muito certo. Nem vendo o filme que saiu agora. Eu acho que existe uma distinção temporal, né? São estéticas que são ligadas a tempos específicos, mas a gente também não pode esquecer que Resident Evil e Silent Hill são os exemplos que você deu, são jogos de horror feitos no Japão. E aí, estética de horror japonês é outro rolê, é outra parada. Aí a gente tem essa distinção, né? Que é a questão do horror ele ser cultural. Ele ser cultural tem a ver com o tempo e ele ser cultural tem a ver com o lugar também. Então, se você produz um jogo de terror nos Estados Unidos, vai ser diferente do Japão. Mas, enfim, caindo já para a sua questão, eu acho que a gente passou por um tempo em que houve uma sanitarização, uma higienização muito grande da mídia infantil, da mídia para crianças. Né? Então, do jogo, do desenho, do livro, um movimento que foi, inclusive, encabeçado por uma
pedagoga britânica lá, envolvia os Teletubbies, falta de conflito e tal, e narrativas sem conflito, ou sem nenhum conflito que fosse trazer algum tipo de desconforto para a criança. E isso teve um impacto, e agora a gente está percebendo que não, talvez apresentar essas coisas de maneira palatável, obviamente que adaptada para a criança, né? Vale a pena, é positivo, é importante que a gente tenha isso. E aí, obviamente, você não vai contar, você não vai pegar um Silent Hill 2 e dar para uma criança de 4 anos. Porque aquilo ali não é feito para aquela criança, mas existe uma experiência do medo que é apropriada para colocar ali, sabe? Em termos de jogo, eu acho que o exemplo que você deu, que é o que eu conheço mais, que é o Five Nights at Freddy's, talvez ainda não seja isso ainda. Porque tudo bem, chama a atenção da criança porque é bonitinho. É o animatrônico, é o animal e tal. E aí tem um vídeo no YouTube da pessoa descabelando, tomando susto, dá vontade de jogar e a criança vai. Eu ainda não acho que essa é uma experiência, por mais que ela apele à criança, ela chame a atenção da criança, ela não foi pensada para essa criança. Eu acho que tem essa diferença aí. Eu acho que é muito mais pensado para criança, pegando aqui agora sim, chegar, eu acho que é a Débora que mandou. As representações que a gente tinha no final dos anos 90 e início dos anos 2000 do diabo para criança. Então a gente tinha o Boom de Fora no A Vaca e o Frango e a gente tinha o Ele nas Meninas Superpoderosas. O Ele é uma mistura do diabo com um monstro Lovecraftiano, assim. Ele se manifesta como um polvo, sabe? Ele fala sobre você seguir os seus desejos, é uma coisa quase psicanalítica mesmo, o medo que ele vai trazer. É um terror psicológico profundo, ainda mais para uma criança. Mas é numa linguagem e numa estética pensada para essa criança. Pensada para assustar, para levar à reflexão, mas para não traumatizar essa criança. Né? O Coragem com o Covarde, que a gente falou um pouco na sexta-feira também, acho que foi na sexta, que a gente falou do Coragem com o Covarde, ele traz um medo, e no meu caso, assim, ele traumatiza também. Mas a maioria dos episódios, existe uma solução no final que vai apaziguar a criança. Né? Esteticamente, tem coisas ali que são estranhas e que geram uma certa insegurança. Eu lembro daquela cabeça, que era uma cabeça humana mesmo, que era uma foto de rotoscopia que aparecia, assim, que era uma loucura. Tinha também uma representação do diabo, que era o Lu, né, que era um gato vermelho que aparecia na casa vendendo coisas e tal. Existia muito essa relação com esse medo, com o medo mais lúdico, e sempre, né, se atentando para a solução do conflito, voltar a criança para o estado dela original de tá tudo bem, sabe? Que eu acho que é uma coisa que quando a gente trabalha com horror e com criança, é importante a gente ter sempre isso em mente. Não é que não é para ter, mas a gente tem que tomar cuidado para não passar um pouco do limite e criar um trauma desnecessário. A experiência ela tem que ser segura. A experiência com o horror ela tem que ser segura. Nós que somos leitores adultos, a gente entende nossos próprios limites. Um leitor, um jogador, uma pessoa que vai assistir um filme que é uma criança ou um adolescente, ela está descobrindo esses limites ainda. Então a gente tem que pensar experiências estéticas que não sejam só atraentes, como é o caso do Five Nights at Freddy's, mas que tragam os elementos necessários para que essa experiência seja uma experiência produtiva e agradável para esse público que também merece se assustar com controle. Obrigada, gente, por quem pôde vir. E até a próxima. Teremos mais. Beijo. Teremos mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Aproveite também e veja na nossa descrição o link do nosso Instagram e do nosso formulário de inscrição para você ser informado de próximos eventos do ELF. Se você tiver interesse nas outras palestras do seminário, tem também aqui um link para a playlist com todas as 4 palestras que foram ministradas. Um grande abraço e boas leituras!